Foi interrompido, mas agora a gente retoma. Então, os textos do vídeo anterior citados eram Mateus 16, 18, Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e Mateus 28, 20, Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Este poder divino é garantido pela presença de Jesus mesmo na sua igreja. E esta paráfrase se transcreve uma longa citação de Filipe, o legado papal do Concílio de Éfeso, juntamente com os textos de São Leão Magno, Santo Ireneu e Santo Ambrósio. Como fomos interrompidos, eu vou retomar a leitura do texto para que a gente veja de situar, então, o que vínhamos dizendo. O que vínhamos dizendo é que o Vaticano I, por sua vez, emprega esta expressão ius divinum ao falar da perpetuidade da sucessão de Pedro, qualificada como iure divino, direito divino. Garante esta conotação de direito divino para a sucessão apostólica, para a sucessão papal. Nesse caso, essa fórmula conclui o capítulo 2, em que não é invocado nenhum texto evangélico explícito, mas com uma paráfrase a estes dois textos do primado da fé de Pedro e da confirmação de Jesus sobre a edificação da igreja na profissão de fé de Pedro, e a presença de Jesus em Mateus 28, 20, que se transcreve, esta paráfrase se transcreve uma longa citação de Filipe, o legado papal do Concílio de Éfeso, juntamente com os textos de São Leão Magno, Santo Ireneu e Santo Ambrósio. É claro que a leitura da Escritura interpretada pela Igreja, em Denzinger, Schmetzer 54, esta doutrina tão clara das Escrituras, assim como a entendeu sempre a Igreja Católica, é uma via legítima para reconhecer que uma instituição é de direito divino, de ius divinum. Parece óbvio, portanto, que não se deva identificar nem a instituição ordenação divina de Trento e do Vaticano II, nem o ius divinum do Vaticano I, com uma exclusiva fundamentação explícita do Senhor, uma vez que diversas estruturas podem ser instituídas pela Igreja Apostólica guiada pelo Espírito, como atestam as Escrituras, ou pela providência divina que dirige a Igreja pós-apostólica. Portanto, esta busca, este apego à confirmação de direito divino não é necessária. Não é necessária. Por quê? Porque o poder de Deus manifestado em Cristo Jesus e a autoridade da palavra de Jesus Cristo, que funda sobre a fé de Pedro, a sua igreja, dizendo que nem os poderes inferiores, os poderes do inferno, prevalecerão contra ela, já autoriza também a igreja apostólica às sucessivas ações, com a garantia da presença de Jesus, as sucessivas ações instituidoras de outras instituições no mesmo poder, Então, não há necessidade de um poder divino para confirmar cada um dos atos da igreja, firmados, garantidos nas palavras da Escritura. Não há. Então, por exemplo, o diaconato. O diaconato é uma destas instituições da Igreja Apostólica que mereceria a pergunta: é ou não é de poder divino? Claro que é. Quem funda o diaconato é a Igreja Apostólica. É a situação que o Espírito faz Pedro perceber, Pedro e os outros apóstolos, na comunhão apostólica, que está na hora de preparar uma estrutura que sirva às viúvas e os pobres.
e as mesas deles, enquanto os apóstolos vão se dedicar à oração e à pregação. É ali que nasce o diaconato. O diaconato para a caridade, depois o diaconato se torna o serviço para a palavra e para o altar, em cooperação com os bispos, com os apóstolos. Mas não há necessidade que Jesus tenha dito: criem diáconos. O diácono do Pai é Jesus. Mas a Igreja Apostólica, fundada por ele, está aí empoderada para as suas instituições. E assim, tantos outros atos de instituição não necessitam que estejam explicitamente fundados, não é, minha gente? Esta ipsilitera, este literalismo bíblico, convenhamos, depauperou, empobreceu o protestantismo e o estacionou naquilo que sola Scriptura definia. Enquanto que o Concílio de Trento e, na continuidade, o Concílio Vaticano I e, mais ainda, o Concílio Vaticano II e toda a compreensão do poder divino ao longo destes séculos, de 5 séculos na Igreja, destes 500 anos, manifestou dentro da Igreja, deu para a Igreja uma respiração, um fôlego, uma liberdade e uma maturidade teológica inigualável, estupenda, de forma que a Igreja pôde voar livremente. Não que a Escritura seja um grilhão, não que a Escritura seja uma prisão, de maneira alguma, pelo contrário, é o fundamento. Mas a Escritura já fundamenta na palavra de Cristo o poder divino que agora corre a partir de Cristo Jesus, pelo Espírito Santo, na via apostólica, na palavra dos apóstolos. É assim que a gente deve entender, então, o poder divino dentro do curso histórico. Essa linha de compreensão em sentido lato do ius divinum é adotada por vários teólogos católicos, que ressaltam que uma série de estruturas eclesiásticas, por exemplo, uma constituição monárquico-episcopal e um ministério permanente de Pedro, podem ser entendidas como provenientes de Jesus e iuris divinis, do poder de Deus, embora não possam ser reduzidas a uma palavra precisa de Jesus, inequivocamente verificável por nós no plano histórico. É aquilo que a gente dizia agora há pouco. Não há necessidade de que tudo tenha saído das logias de Jesus, das palavras dele, e que estejam registradas no Sagrado Livro. Pressupõe-se apenas que possa ser compreensível que tais decisões integrem as autênticas possibilidades dadas por Jesus e pela fé nele. Era preciso, então, instituir algumas instâncias de governo, de secretarias, de congregações, de poderes na Igreja? Tá bom, se institui pela decorrência, pela consequência do poder divino atuando nos apóstolos na Igreja, na fé da Igreja. In fides ecclesiae. Esses atos podem, inclusive, ser irreversivelmente obrigatórios. Tinham que ter. E, neste sentido, iuris divinis. Portanto, tudo que vai surgindo na Igreja é de direito divino, sim. O próprio Código do Direito Canônico é de direito divino, é iuris divinis. As leis da Igreja são iuris divinis e iuris humanum, juntos. Ninguém dissocie, separe
porque nascem da mesma raiz, da fides ecclesiae, da fé da Igreja no seu Senhor, para as gerações posteriores, verificando-se os pressupostos já mencionados, como, por exemplo, se pode conferir as posições sobre estas temáticas em Karl Rahner, Yves Congar, De Peter, Dulles, Anton, Müller e o resto.